Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPMcast, o podcast feito para pessoas comuns que querem alcançar o extraordinário. Eu sou a Giovana Miranda, sou professora de pediatria e mentora do IPM, e hoje recebo meus grandes colegas, professor Rafael Lobo, médico ginecologista, coordenador da cadeira de ginecologia e obstetrícia do Extensivo IPM e também coordenador pedagógico da pós-graduação do IPM. Seja bem-vindo, Rafa. Olá, gente, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho. Você não falou o tema ainda, né? Vou deixar se apresentar, mas é uma honra estar aqui com vocês. E recebo também Gabriel Walker. O Walker é economista de formação e aqui lidera uma das cadeiras mais importantes do IPM, que fala sobre marketing, vendas e relacionamento. Inclusive, problemas, BOs, confusões, é o WhatsApp do Walker que vocês vão mandar, ok? Bem-vindo, Walker. Obrigado, Gi. Prazer estar aqui com vocês, com essas feras da GO e da PED. Eu amo IPM, acho que vivo demais isso aqui, acho que é um prazer enorme estar junto aqui para falar um pouco sobre China. Bacana. E hoje nós vamos falar sobre o que, Rafa? Hoje é dia de falar de China, né? Vocês viram a gente viajando aí um tempão, ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Hoje é dia de organizar um pouquinho e discutir, né? Conversar sobre isso. Relembrar. Vamos dar um contexto pro pessoal. Mais ou menos um mês atrás, nós estávamos na China, fizemos uma imersão. Eu brinco que, apesar de que também não foi uma viagem turística, foi uma viagem a trabalho. E durante uma semana, nós visitamos diversas empresas de tecnologia, informação, inteligência artificial aplicada à educação e voltamos de lá simplesmente com a cabeça explodindo e implementando muitas novidades dentro do IPM. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu já quero começar o episódio perguntando para vocês o seguinte: quando vocês falaram assim, caramba, sai do Brasil, o negócio aqui tá diferente? Eu vou falar o meu. Eu olhei pro lado, tinha 2 chineses, eu pedi excuse me, eles não entenderam. Aí eu falei, gente, realmente eu tô longe de casa, hein? E aí, quando foi? Eu acho que foi quando a gente desceu do avião, assim, que primeiro o letreiro já é de uma língua que a gente não conhece, né? Parece que a gente é analfabeto e ninguém fala inglês, ninguém fala outra língua que não o mandarim. Então, assim, eu pisei lá, eu já percebi que eu tava muito longe da minha casa e não entendi absolutamente nada. É difícil entender a língua, é difícil entender placas. Tudo, é analfabeto. E você, Walker, conta um pouquinho dessa experiência do voo. A equipe de bordo, né, já são chineses, né, as comidas já vêm nessa pegada mais chinesa. Acho que sentei no lado de 2 chineses também, fiquei no meio de 2 chineses, troquei uma ideia com eles também. Pessoal super receptivo, assim, também, o chinês que estava no meu lado direito, ele mesmo perguntava, ele não sabia falar inglês, mas ele mesmo perguntava no tradutor e ele ficava trocando essas ideias comigo. Mas acho que tudo é diferente, né? Os avisos da companhia aérea também, é uma experiência bem imersiva, assim, e tudo é bem diferente. A primeira coisa que muita gente me perguntou quando eu voltei da China é, e aí, eles falam inglês? Pouquíssimo. Assim, acho que a gente foi para algumas cidades na China. Xangai é uma cidade mais internacional, então eles recebem mais turistas de todo mundo. Então eles têm um nível maior de inglês. Mas, via de regra, eles não falam. A gente tem que se comunicar com um tradutor. Mas você adapta, né, Rafa? Acho que a gente se adapta muito rápido. Me chamou a atenção, assim, que nos primeiros dias a gente já estava super adaptado, assim, ao dia a dia, a não precisar falar inglês, né? Teve um evento que eu contei para vocês, que do meu lado foi um chinesinho de 27 anos, e ele me ofereceu como lanche um pezinho de galinha. Ele comeu de pato, pé de pato, ele me deu para experimentar no meio do voo, isso aí também eu já comecei a sentir. E ele serviu uma bebida no avião, e eu vi que ele era muito preocupado em me servir. Ele viu que eu tava vindo pro país dele, ele enchia meu copo, ele só, toda vez que ia tomar, ele brindava, ele falava assim, ó, my friend, cheers, my friend, e a gente tomava junto. Então eu já entendi que tinha um relacionamento aí, um cuidado que é da cultura deles, né? Eles valorizam muito essa questão do relacionamento, do bem receber. Sim. Então eu senti essa simpatia pelo povo chinês, mas também senti a grande dificuldade da língua. O que eu achei super interessante é que todo lugar que a gente chegava, as pessoas já eram acostumadas a abrir direto o tradutor. Então eu acho que pelo fenótipo, né, eles já olhavam e falavam, isso aqui não deve saber falar mandarim, já abriu o tradutor e facilitava a comunicação, mas sem tradutor realmente fica um pouco complexo. Mas também não puxava muito assunto, eu não achei eles tão... Então, você achou? Eu acho até pela barreira da língua, né? Um pouco da cultura, assim,
Eles não começavam... porque é difícil, né? Começar uma conversa com uma língua diferente. completamente diferente, a cultura em si completamente diferente. Imersivo, assim, nessa questão da cultura e de um mundo diferente, o que a gente mais teve na China foi essa sensação de, cara, estamos envolvidos em um ecossistema. Lá tem alguns aplicativos que nós não usamos aqui, e é super interessante a gente sair da nossa bolha, e quando a gente sai e fala, putz, como assim eles não usam WhatsApp? Como assim aqui todos os sites da Google, Da Instagram, TikTok da Meta são bloqueados? Conta um pouquinho como que vocês começaram a se integrarem com essa questão do ecossistema chinês, desses aplicativos em específico. Explica pro pessoal. Eles têm 2 aplicativos que são bastante adotados pela população de forma geral, que é o Alipay e o WeChat, né? Então você tem basicamente tudo lá. Você tem o aplicativo de mensagem, o aplicativo de pegar bike também. Eu, o Rafa, as meninas também, a gente andou bastante de bicicleta lá na China. O aplicativo de pagamentos, então você tem tudo acoplado num único aplicativo, né? A gente não vê isso muito no Ocidente. Na prática, assim, não sei você, Rafa, isso facilita bastante, mas na prática é muito parecido, assim. A gente tem, por exemplo, Apple Pay, Uber. Né? Tem algumas semelhanças, só que lá é tudo integrado. Acho que isso acaba facilitando um pouco mais. Mas um ponto que me chamou bastante atenção é que eles não são tão, olhando mais para o lado de marketing, né, que eu tô junto aqui no IPM com um time enorme, eles não são tão bons storytellers que nem os americanos, mas eles constroem produtos muito úteis para a população, e isso acaba fazendo com que eles tenham essa adesão mais fácil, sabe? Então me chamou a atenção. Na prática a gente se adaptou super rápido também, né? Muito Mas acho que rápido. essa dinâmica de um super app acaba facilitando. Mas o que grita é o controle, né? Uhum. Ele sabe exatamente com o que você tá gastando, o que você gosta. Eu não sei como é que é o tráfego lá, mas na hora de te propor algum pop-upzinho ali, com certeza é extremamente individualizado, né? Porque ele sabe exatamente com o que você gasta o seu dinheiro. Então isso aí me deu um frio na barriga, e eu acho que isso não é aplicável, por exemplo, aqui no Brasil, sabe? Mas... Rafa, aqui eu faço muita função de apertar a tecla SAP pro pessoal. Você consegue explicar qual a diferença de uma app comum para um super app que a gente viu na China? Nada mais é que um app que você não precisa, igual você vai passando pro lado ali no seu iPhone, aquele tanto de aplicativo, eles pegaram todos aqueles e colocaram num só. Então você abre esse aplicativo e tem lá Uber, tem o iFood deles, tem para pagar conta, tem até para declarar imposto de renda lá dentro, tem um botãozinho, você viu? Caramba! Para levantar suas taxas. Então é meio que isso, é juntar tudo em um app só. É um pragmatismo também deles, né? Uma coisa para simplificar, mas eu vejo mais como um controle, sinceramente, assim. Eu senti que é pra estar tudo na mão deles, né? Você sentiu em algum momento esse controle acontecendo? Cara, assim, pra mim não. Acho que quem usa no dia a dia deve ter mais essa sensação. O controle eu vi com tanto de câmera, né? Você viu? Uhum. A gente dava 2 passos, câmera. Pra entrar numa pracinha, tinha que escanear o QR Code, o passaporte. Então eles sabiam, eles souberam tudo que a gente fez, né? Acho que a própria Gi pode contar a história Todos os meus metrô lá passos. também, da estação. Conta Eu aí, tenho uma Gi. história bastante interessante sobre isso, porque nós estávamos gravando, né, na estação de trem-bala, e gravando vídeos institucionais pro IPM, a gente estava com um filmmaker, uma câmera profissional e tudo, e 20 minutos depois que eu terminei de gravar o vídeo, me chega um carrinho de polícia, tudo em mandarim, pergunta quem estava gravando o vídeo na estação, e aponta pra mim. E assim, gente, mandarim, me desculpem, mas eu não entendo nada. Não tem como. A nossa guia foi conversar com a policial e ela perguntou pra nós em português. E aí, gente, quem tava gravando o vídeo? Eu levantei a minha mão, morrendo de medo de ser presa na China. E a policial perguntou quem era, que vídeo era. Pediu pra assistir o vídeo. Então, eu peguei o celular, mostrei o vídeo pra ela. Ela fez um vídeo do meu vídeo. Pediu pra analisar o meu passaporte. Nessa hora eu pensei, tchau, mãe, eu vou direto pra uma cadeia chinesa. Ela tirou foto do meu passaporte e falou, olha, aqui nessa estação tem muitas informações de segurança que são sigilosas. Então, se você for gravar um vídeo, você tem que pedir autorização no balcão da polícia. Não é que é proibido, mas você tem que ter a certa autorização. E daí fluiu bem. Gente, no restante do dia, o Narubi, que era o nosso filmmaker, ele perguntava assim, Gi, você não quer gravar um vídeo não? E eu falava assim, gente, agora eu tô com medo. Trauma. Eu tô um pouco tensa. Você viveu isso com o Rogério? O Rogério, pra quem não sabe, é nosso cabeça aí da TI, é o responsável pela nossa plataforma. Ele estava com a gente na China e você teve uma situação parecida também.
Esse acontecimento foi bem curioso, assim, na hora a gente ficou apreensivo, mas depois, dos próximos dias, eu dei muita risada com o acontecido, porque no fim das contas não deu em nada. Mas tava eu, o Rafa e o Rogério numa praça, era uma praça, né, Rafa? Era uma pracinha. Uma praça perto da Cidade Proibida, que era onde ficavam os imperadores antigamente e tudo mais. E tinha um grupo do exército ali, né, fazendo alguns exercícios militares. Talvez eles estivessem até ensaiando alguma coisa. Treinando. E a gente não sabia que não dava para filmar. E eu e o Rafa estávamos filmando. E aí eles simplesmente pararam o exercício e começaram a olhar para nós. Tanto que veio um militar na nossa direção, ele foi na direção do Rafa, e ele falou chinês, né, mas deu para entender claramente que não era para filmar. E aí nisso a gente ficou com medo. E nada demais, né? Eles não estavam fazendo nada demais, tá? Estavam fazendo uma marcha ali. Não precisava disso. Exatamente. Mas aí, enfim, a gente guardou. A gente até achou que pudesse dar alguma coisa. Mas aí nós saímos e daí o Rogério, que é super na dele, né? Mais tranquilão. Aí ele falou, mas deu um medinho, né? Minhas pernas estavam tremendo, alguma coisa. Caramba, a gente deu quando azar. A pessoa vem ao seu rumo falando em mandarim, vestida de policial, militar. Eles são tudo desse tamanho e o exército todo da mesma altura, não é isso? Bem padronizado. Bem padronizado. E a gente deu azar que foi o final de semana que o Trump foi na China, que já é tenso, né? Então tava tudo meio... Tava com o nível de vigilância... Eu achei um clima tenso ali de Pequim. Tava um clima diferente. É tenso, mas não é tão leve. Tem um outro lado também dessa moeda, dessa vigilância, de bastante policiamento na rua, que é extremamente seguro. Eu, o Rafa, o Rogério, teve um dia que a gente voltou, uns 2 dias, né, Rafa? A gente voltou 11h30 da noite, a gente via mulher na rua, voltando sozinha. Eu não tive medo nenhum. Nenhum. As motinhas, tudo com celular no porta e a chave na ignição. Então ninguém tem medo de nada. Isso é interessante. Esse final de semana eu tava conversando sobre a China e dando um exemplo. A gente visitou uma empresa que chama SenseTime. A SenseTime é uma empresa de inteligência artificial localizatória e ela é muito voltada para reconhecimento facial e ela faz também essa análise das câmeras das ruas. E o que eu achei super legal? Eles fazem análise, a pessoa que devolve a bicicleta errado. Então, gente, aqui no Brasil, você rouba a bicicleta. Nem tem em Goiânia. A pessoa devolve a bicicleta errado de modo que todas as outras bicicletas caem. Então, ela consegue localizar quem fez isso, mandar uma mensagem para essa pessoa, fazer uma notificação e entender qual a raiz daquele problema para que não aconteça mais. Então, é super interessante o nível de inteligência artificial que eles usam, né? O nível de conhecimento de dados e informação que eles usam para coisas do dia a dia. E aí, Walker, eu queria entrar mais assim pro marketing, que é muito a sua área, a gente conversa muito sobre isso. Como que você notou essa diferença marketing brasileiro e marketing chinês? Porque eu particularmente notei que lá eles usam esses dados muito a favor do próprio marketing, das ações que eles fazem. Como que você viu essa diferença? Boa. Acho que o Brasil tem um modelo muito americano, assim, de storytelling, né, de marketing. A gente se espelha bastante nos Estados Unidos. Lá eu não vejo que eles são, como eu falei no início, né, eles não são storytellers natos. Até por essa dinâmica de pragmatismo, né, essa cultura de eles serem muito pragmáticos e diretos. Mas é o que você falou da SenseTime. Eles olham muito tecnologia como meio para construir soluções úteis e melhorar a vida das pessoas. Acho que esse é o grande ponto assim, que me chamou a atenção. Nessa própria SenseTime, né, que você comentou que eles têm esse produto de visão computacional para detectar e, enfim, isso mantém a cidade em ordem, né? Eles conseguem detectar mais rápido, eles conseguem ajudar melhor as pessoas e manter a ordem da cidade, daquele espaço. Um grande feito de marketing que eles fizeram lá também, que até foi o nosso guia que contou, foi... Eles têm um hábito cultural milenar lá, que é dar dinheiro em datas especiais, tipo o ano novo deles lá, eles têm o costume de dar um envelope com dinheiro dentro, é um envelope vermelho. E aí, se eu não me engano, o WeChat, quando eles foram lançar, isso faz alguns anos, mas eles foram lançar a funcionalidade de WeChat Pay, que é como se fosse o que a Meta estava querendo lançar com o WhatsApp Pay, que depois acabou se tornando a função do Pix principal. Eles anunciaram esse produto no programa de TV, que é tipo o Roberto Carlos aqui, como é que chama? Show da Virada, né? E eles anunciaram esse produto trazendo esse hábito milenar deles do envelope vermelho, só que de forma digital. E aí foi uma adesão massiva, assim, da população.
Então, eles pensam como... Eles conectam muito, acho que essa questão de dados também, né? Eles conectam muito como que o chinês age, quais são os hábitos e como que eu consigo usar a tecnologia e construir soluções úteis para que ajude a vida das pessoas de forma geral, sabe? No fim das contas, é assim que as pessoas vão aderindo, vão usando e a gente, chegando lá, a gente sente isso, né? Pô, tá tudo no web, tudo muito fácil, as pessoas se adaptam rápido, em 3 dias a gente já... 1 dia, 2 dias, a gente Muito já tava fácil. super adaptado ao aplicativo. Viu? É muito intuitivo. É, muito intuitivo. O que eles entregam. É um país que investe muito em educação, né? A gente pode até falar, a gente vai falar isso depois, mais pra frente também, sobre como a educação é presente lá, como eles levam isso a sério. E aí eles unem todo esse aparato, assim, pensando em construir soluções úteis. E até que ponto é bom eles terem esse controle, sendo que eles entregam segurança, entregam essas facilidades, né? É uma coisa pra gente pensar. Será que é tão ruim assim ser vigiado 24 horas? Será que é tão ruim eles saberem todos os meus passos? Não sei, é relativo, né? Porque o nível de informação é muito alto. Uma coisa que me chamou bastante atenção, pensando muito no marketing também, foi no shopping que a gente visitou, na cidade de Hangzhou, que era um shopping de 7 andares, as lojas não tinham clientes, era um shopping, tinha loja, um estúdio de gravação, tinha uma live seller e um técnico de live. Aí, o que eu achei legal disso? Como eles têm uma informação de maneira muito fácil, eles conseguem, naquele momento da live, modular o discurso de acordo com as pessoas que estão prestando atenção ou não. Então, a live seller pega um produto, o técnico de live fala assim, isso aqui as pessoas estão saindo da live, ela já troca o produto imediatamente. Até o entretenimento, eu trago muito isso pensando no extensivo, em aulas e questões de educação. Se a gente tivesse esse acesso à informação tão rápido quanto eles têm, cara, a gente não perderia nosso aluno na metade da aula pro Instagram. Exatamente. E isso é interessante de diferença que essa velocidade da informação traz para nós. Você tem um exemplo desses que você gostaria de dar, Rafa? Não, assim, falando desse ponto ainda, eu acho que a gente, às vezes, nós fomos com olhos de ver algo e replicar aqui no Brasil. E não tem muita energia pra gente gastar pensando se dá certo ou não, porque já é muito bem validado, né? Igual esse app. A gente pensa assim, será que isso daria certo em algum outro lugar? Mas lá eles testaram com bilhões de pessoas, não sei se bilhões, mas multimilhões de pessoas usam e eles validam que dá certo. Essa questão também do live sell, que chegou agora no TikTok, né? Isso já dá certo porque eles testaram isso lá e depois apresentaram isso pra gente. Então tem muita coisa que dá pra gente aproveitar sem pensar muito. Confia neles, porque já tá muito bem validado, né? É interessante. A velocidade de teste dos modelos de negócio lá são muito mais aceleradas do que aqui, justamente pela quantidade de pessoas que existem lá. Então, eles começam um modelo de negócio, pela quantidade de pessoas, validam muito mais rápido, sabe o que funciona, sabe o que não funciona, e daí a gente consegue replicar. Acho que grande parte disso que a gente pode trazer da China é justamente, poxa, se foi validado lá, por que não validar aqui? Sim. E aí eu quero entrar na parte de relacionamento com o cliente, relacionamento com o aluno, experiência. O que vocês notaram da China que chamou a atenção, que você fala, putz, eu queria botar isso aqui no IPM, eu queria implementar isso no IPM? Cara, pensando em relacionamento, primeiro tudo é o feedback, eles individualizam tudo. Por exemplo, teve uma empresa que a gente foi, que eles são especialistas em ensinar matemática. Matemática é muito importante para eles. Lá é uma matéria desde da criancinha, da primeira infância, eles já aprendem a entender matemática da melhor maneira possível. E o que eles colocaram? Ao invés de dividir a matemática só em trigonometria, em... O que mais? Eita, Maria, se não for um exemplo de pediatria, eu tô fora. Do que a gente conhece, nas sub-áreas da matemática, eles dividiram em 10 mil micropontos dentro da matemática para traquear isso melhor, deixar bem decupado e ensinar o aluno em cima desses pontos específicos. Então isso é uma coisa interessante. Falando de ensino, né, que a gente usa muito tecnologia, talvez a minha aula de sangramento uterino anormal, dividir só entre mioma e adenomiose não seja a melhor coisa, mas colocar tags específicas dentro desse dessa parte do conhecimento seria legal, para entender qual é o ponto, eu entender se ele está sabendo ou não, por exemplo, um tratamento X ali do mioma, para eu fazer alguma aula em cima disso de revisão, resgatar ele.
Então, isso foi muito interessante. Uma coisa que eu fiquei assustada enquanto pediatra foi o quanto eles gamificaram a educação lá. Então, basicamente, o que eles pensaram? Se a gente não pode contra as telas, vamos usar as telas para educação. Então, a gente foi Natal, que é uma empresa de educação. É interessante a gente citar, porque lá a educação é um pouco diferente daqui. A maioria das empresas lá produzem uma tecnologia muito voltada para a educação de ensino fundamental, ensino básico, não tanto para o ensino adulto, que é o que a gente trabalha. Mas nessa situação específica, lá na Natal, a gente sentou numa sala de aula fake e eles falaram, olha, a gente vai fazer uma aula aqui com vocês. Gente, parecia o jogo do tigrinho, aquela coisa piscando, pulando e sai personagem, papapá. Isso entretém qualquer criança. E quando a gente entrava no ônibus e ia discutir, e a gente começou a pensar isso. Hoje a gente perde muito o nosso aluno para as redes, para a dopamina barata. E se a gente conseguisse implementar essa gamificação também dentro da educação, também dentro das nossas aulas? Mas isso para criança, eu confesso que eu não gostei muito, não. Nem eu. Porque se acaba a energia dessa aula, o menino que tá acostumado a ver aquele negócio piscar, e a professora vai pro quadro, o menino convulsiona, né? Ele não vai querer aprender de jeito nenhum, então isso eu fiquei meio preocupado. Eu fiquei preocupada em relação ao uso de telas muito cedo. E aí eu achei legal aquela que tinha um robô militar. Eu esqueci o nome da empresa agora. Mas enfim, uma empresa Whalesbot, acho. Exato. Ela tinha brinquedos específicos que não tinham tela, mas ensinavam programação para crianças abaixo de 3 anos. Com robótica e tal. Isso é interessante, porque eles falam, poxa, apesar de não ter tela, eu consigo ensinar essa tecnologia de qualquer maneira. De um jeito ou de outro, o chinês está imerso nessa tecnologia, nesse mundo de... O tech é importante. E eu achei que o robô, na verdade, ele serve para isso, sabe? Eu achei que o robô, eu ia ver, ele substituindo algumas coisas, passar uma roupa, e eu achei eles meio ruim para essas atividades. Eu vi mais o robô, não sei se você concorda comigo, como uma forma do aluno, da criança ou do jovem implementar a matemática, o código e ver isso acontecendo, deixar mais palpável o estudo da matemática, porque eu não achei que eles vão resolver muita coisa não, você achou? Tá pronto o robô ou não, Walker? Eu acho que eu vou me apoiar no que o Guia lá falou, né? Não, até foi o Fábio Neto, na verdade, que foi junto com a gente, que era cofundador da Startse, do devagar, até que de repente. Então, acho que a gente ainda está vendo essas iniciativas mais principiantes, assim, né? Mais iniciais, mas que logo mais eu acho que a gente vai ver alguma aplicação mais útil no dia a dia. Mas eu achei longe, eu achei que eu ia chegar lá e ia ter um robô fazendo tudo, eu achei, né? Eu acho que nesse sentido eu concordo com o Rafa, não teve nada muito específico. Talvez também assim... Explica pra nós um pouquinho o que é essa teoria do devagar até de repente. No mundo, assim, a gente... Isso eu realmente senti, assim, que várias das coisas que estão acontecendo lá ainda não são faladas no Brasil, né? Por exemplo, a China tem os planos quinquenais, né? Vocês que fizeram o Enem e tudo mais, vocês vão lembrar, né? É bem falado esses planos quinquenais da China. Tá no 15º. E eles dão a diretriz da economia pro país. E robótica, todas essas áreas de tecnologia estão muito no core, sabe? Então, esse devagar até que de repente, você acha que aquela... Por exemplo, um exemplo mais do dia a dia. Acho que a geração Z está trocando muito festa por vida saudável. Por vida saudável, por esse tipo de estilo de vida. E muitos negócios estão sendo impactados. Eu estava falando um tempo atrás com um amigo que empreendia com uma casa noturna, assim, né? Com balada. Como é que vocês chamam aqui em Goiânia? Balada? Boate. Boate. E ele também não soube responder por que teve uma queda tão grande no número de pessoas indo e tudo mais. Eu acho que esse é um exemplo de devagar até que de repente e o iFood também, para ser mais palpável. A gente ligava e pedia a pizza até que um dia, não sei como, eu não lembro o dia, que teve o iFood e eu pedi pelo iFood. Você lembra essa transição? Foi de repente, e é isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, daquele professor que a gente teve a palestra, é um professor brasileiro que dá aula na Universidade de Xangai, e ele falou, nossa, muitas pessoas vêm visitar a China e falam, caramba, a China é um país extremamente desenvolvido, como assim, de repente, a China está desenvolvida? E ele colocou um gráfico para nós que isso foi desenvolvido ao longo de 40 anos. Muito rápido. Então, é um bom exemplo do... Cara, é pouco, até que, a China virou uma grande potência, mas tem 40 anos que eles estão investindo de maneira sólida, bem direcionada.
E isso eu achei interessante, principalmente dos planos quinquenais. Voltando assim para sua área, né, Walker, de economista, o Fábio comentou assim, se você quer saber onde investir na China, é só olhar o plano quinquenal, porque você sabe onde vai estar o dinheiro do governo, onde vai estar os maiores subsídios. E a gente não tem isso aqui, né? Demais, assim, acho que esse planejamento chinês foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, esse nível de gestão deles. Eles têm clareza, assim, de onde eles querem chegar, e isso impacta em todo o resto. Uma meta, eles são muito bem organizados e geridos. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque você não sai... Tem cidades da China, Shenzhen, acho que era uma vila de pescador há 40 anos. E hoje é um polo tecnológico, hospeda a sede da BYD, várias outras grandes empresas de tecnologia. E isso não é à toa, tem um por trás. E eu acho que essa filosofia, assim, de um pouco a cada dia, assim, uma visão, uma clareza clara, uma clareza muito cristalina. Muito cristalina. E eu acho que isso é super aplicável também para os nossos alunos, né? De você saber onde que você quer chegar, né? Você ter essa clareza para sustentar isso no dia a dia. E no fim das contas, vai ser difícil. Mas se você tem essa clareza, se você se conhece bem assim, você consegue sustentar isso para que lá na frente você veja esse resultado real, assim, sabe? Como tópico pessoal, eu trouxe da China essa questão do plano quinquenal. Cara, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. A gente tem que fazer o nosso próprio plano quinquenal para saber... Tô de acordo com onde eu quero chegar? Eu falei sobre isso com um aluno ontem. Como você se vê daqui 5 anos? Hoje o que você faz sentido para quando você pensa daqui 5 anos ou o que você tá fazendo não faz sentido? Porque se você responde que hoje não faz sentido, você tem que rever seu plano quinquenal chinês, certo? Demais. Um outro tópico que eu queria conversar com vocês, meninos, é sobre inteligência artificial aplicada. Eu até brinquei com o Rafa, a gente foi na Squirrel, como é que é o nome? Squirrel AI, que é uma empresa sobre inteligência artificial aplicada à educação, especificamente uma escola só de inteligência artificial. E eu brinquei, Rafa, vamos ser substituídos. E eu quero saber disso de vocês. E aí? O professor vai ser substituído, o médico vai ser substituído, a IA vem para tomar os nossos empregos ou não? Cara, eu acho que depende do lugar. Vamos supor, tá? Nosso aluno aqui no Brasil, ele, aluno de escola pública, é ruim no ensino, né? Não dá pra gente negar isso. Às vezes não é o professor mais didático, a turma dele também não ajuda, quem quer trabalhar, quem quer estudar tá errado dentro de um colégio público. Eu acho que a IA para esse aluno é boa, não é? Vai complementar o estudo que ele não teve tão bem dentro da sala de aula. Então até substitui, não dá pra gente esconder isso. Eu acho que a IA, assim, se ele sabe usar um notebook LM, se ele tem acesso a isso, substitui já o professor dele. Vai ser muito melhor que o professor dele. Mas quando isso começa a refinar demais, um negócio muito concorrido, eu acho que o fator humano de entender e antecipar o erro dele, às vezes ele é insubstituível. Você acha que democratiza a educação, mas não substitui a educação específica? Eu acho que lá em cima, no topo, não dá para substituir ainda, sabe? Acho que vai só potencializar, né? Eu acho que vai tirar muito o grosso, assim. Acho que vai trazer muita personalização também, vai ajudar. Mas eu acho que no fim das contas vai ter que ter algum professor ali formado, né, capacitado na área para tá na supervisão, sabe? Porque tem fator emocional, né? O ensino. Você tem que entender por que ele não tá aprendendo. Tem aquela frase, né? O João, a gente tem que entender se ele quer aprender matemática, aonde ele tá aprendendo matemática e como ele quer aprender. Eu acho que esse fator humano, ele acaba que é insubstituível. Essa empresa me chamou a atenção porque foi uma empresa que o próprio CEO recebeu a gente. Então, ele pôde explicar, assim, detalhes que talvez em outras empresas a gente não teve. E ele trouxe para nós que a IA deles era treinada por professores reais. Isso me chamou a atenção, porque eu penso que o professor mediano, o médico mediano, ele vai ser substituído pelo nível mais basal da inteligência artificial. Mas a pessoa referência, então, nesse caso em específico, a gente está falando de educação, então, o professor referência em didática, ele vai ser a referência para que a IA aprenda com ele como prosseguir daí. Isso. Eu achei legal a parte da personalização, que
o humano fica um pouco mais complexo de fazer. Então, como que eles fazem lá? O aluno está resolvendo um exercício. No meio daquele exercício, ele teve uma dúvida, ele começou a errar e aquele erro foi a partir daquele ponto. A IA consegue identificar, olha, querido, foi a partir desse ponto que você errou e eu preciso te explicar essa parte. Eu acho que no humano fica um pouco mais complexo. Então, a gente tem alguns ganhos quando a gente traz a IA para dentro da nossa realidade. Como vocês veem essa implementação dentro do IPM? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que seria legal, ó, agora vocês vão gostar, por exemplo. Vocês não gostam da minha aula, acontece. Então tá ruim de aprender GO comigo. Já pensou se tivesse agir do trejeito dela, o jeito que ela fala, os bordões dela, ensinando a minha mesma matéria de GO? Você se conectaria melhor com ela e aprenderia mais. A iFlyTech tem essa tecnologia. Não é viagem. Nós vimos a iFlyTech é uma empresa de IA para tradução e também na educação. Aí a gente assistiu uma aula do Einstein falando sobre língua estrangeira. Então, não necessariamente sobre matemática, coisas que a gente esperaria. E isso é bastante interessante. Legal, demais. O que você achou, Walker? Da iFlyTech ou... Dessa questão da inteligência artificial aplicada à educação, o que você acha que dá pra gente trazer pro IPM específico? Eu vou falar muito das minhas áreas ali, né? Mas acho que personalizar, a gente conhecer muito bem o nosso aluno, né? A gente tem muitos dados aqui também para saber quem que é o aluno médio do IPM, quem que geralmente, quais são as características, né? Os critérios ali que fazem as pessoas nos escolherem. Então, acho que esse nível de personalização, assim, né, até pensando no time comercial, nesse nível de cuidado, de relacionamento, de detalhes, eu acho que vai ser muito aplicável no dia a dia, assim. O índice de presença cognitiva que a gente já tem na plataforma, então, só para contextualizar, lá nessa Square AI, eles falaram assim, nossa, se o aluno está perdendo a atenção, a gente consegue ver pelo olhar e pelo o jeito que ele mexe o mouse que ele está se dispersando. E aí a gente muda a abordagem da aula, o professor muda o tom, porque é uma inteligência artificial, então ela responde naquele momento. E o Rogério, que é o nosso da TI, ele estava do meu lado, e ele falou assim, a gente já faz isso. E eu fiquei particularmente muito orgulhosa. Então, dentro da plataforma, nós temos o índice de presença cognitiva, que ela faz uma análise do olho do nosso aluno e entende onde ele não está prestando atenção. É para aquele aluno específico que fala, mas eu assisto tudo, mas eu faço tudo e minha nota não sobe. A gente fala, você pode até assistir, mas a sua presença não está ali, a sua atenção não está ali, seu olho estava olhando para baixo e tal. Então, esse nível de tecnologia já está chegando cada vez mais para dentro do IPM, para dentro da plataforma. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, o Pedro sempre fala para nós de não perdermos a essência, né, de ter sempre esse contato com o nosso aluno, esse relacionamento muito próximo. Foi o que nos fez chegar até aqui, é o que nos diferencia, mas isso é uma coisa que ficou muito clara, assim, pós-China também, vai parecer um pouco meio coach, mas essa mudança de mentalidade, de usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, para ajudar no ensino ali no dia a dia. Acho que o IPC é um caso clássico disso, e tem muita coisa por vir, gente. A gente teve boas conversas, boas reuniões para falar sobre isso, sobre essas aplicações de tecnologia para dentro do IPM. Dá um spoiler? Não, aí eu vou deixar para você dar o spoiler. Eu vou dar um spoiler. O spoiler. Mas assim, seria bom até perguntar para eles, né? Se eles gostariam da gente criar um bot do Pedro para conversar com eles. Eu acho que não, né? Quem manda mensagem pro Pedro quer ter o Pedro em pessoa conversando com eles. Então, eu acho que isso, voltando à sua pergunta, não dá para substituir. Porque eles não iam querer alguém que não o próprio Pedro conversando com eles, né? A gente precisa entender até onde a tecnologia nos ajuda e onde a tecnologia nos atrapalha. O Pedro, ele cita muito a questão da essência do IPM. A essência do IPM é o relacionamento próximo com o aluno. Mas a gente usa a tecnologia ao nosso favor para nos dar dados. E um dos tópicos, eu brinquei se a gente pode dar spoiler ou não, é que a gente quer analisar cada vez mais não só o tempo que o aluno passa na plataforma, mas o tempo que o aluno passa fora. Porque nós entendemos hoje o aluno como um atleta de elite. Isso. Então, se ele dorme mal, se ele faz um plantão e está cansado no outro dia, o desempenho dele vai ser muito abaixo. E a gente viu que eles fazem isso na China com os alunos de ensino fundamental. Então, por que não trazer isso para a educação de ensino adulto, que é o que a gente faz?
Mas, puxando para um outro gancho, você acabou de citar mentalidade e eu lembrei de uma pergunta que eu queria discutir com vocês. Então, vamos contextualizar. Na palestra desse dito professor, que nós saímos encantados com ele, é um professor brasileiro, e ele explica sobre a mentalidade diferente do chinês e do brasileiro. Ele fala assim, todo mundo que chega do Brasil aqui na China pensa, eu quero ser assim. E ele responde, vocês não aguentariam ser assim. Porque o modelo chinês de trabalho é aquele modelo 996. Trabalha das 9 da manhã às 9 da noite por 6 dias na semana. Então, eles têm um ritmo de trabalho muito grande. E durante essa palestra, o Lucas, do 7º ano, levantou a mão e falou assim, professor, e como é que fica a emoção desses alunos? A parte mental desses alunos? E ele respondeu que, cara... Aqui não tem espaço para isso. Nem faz sentido a sua pergunta. Né? Exatamente, a sua pergunta não faz sentido no modelo social chinês. E eu queria trazer isso para o Brasil, porque nós queremos o resultado da China, a gente quer implementar as coisas que a China faz, a gente quer a coisa boa da China, mas será que nós, enquanto alunos, eu digo, né, estamos dispostos a pagar o preço? Vamos discutir sobre, poxa, mentalidade de desempenho versus saúde mental? Eu acho isso complicado, porque assim, uma das bases que você falou da China, sem dúvida nenhuma, é a competição. Eles acordam falando assim, ó, alguém acordou antes de mim, tá estudando mais, porque no fim do dia, só para contextualizar de novo, tudo que eles constroem ao longo da vida é para um dia, na verdade são 2 dias, que é o Gaokao. É uma prova, um Enem que o país para por 2 dias, porque eles entendem que é uma prova que muda o rumo da vida desse aluno. Se ele for bem, ele vai mudar de vida, ter uma vida muito boa, poder cuidar dos pais. Se ele for mal, ele não vai ter um futuro tão bom assim. Rafa, as pessoas nunca escutaram falar de Gaokao, explica pra nós. É isso, é uma prova que eles são forjados desde quando eles começam a conversar para esse dia. Então, passa primeiro por uma seleção no ensino fundamental, então só metade dos alunos do ensino fundamental vão poder concorrer ao Gaokao lá no ensino médio, a outra metade não vai ter essa oportunidade. E eles vão lá no ensino médio sendo competitivos ao longo do dia, eles acordam competindo um com o outro, estudando horas e horas por dia, que foi isso que o professor falou, que você não encontrava chinês ali numa universidade americana, porque eles estavam dentro de um quarto estudando, esperando esse dia do Gaokao. Então, porque eles vêm com uma única oportunidade de ascender financeiramente na vida. A cidade leva eles no colo para esse dia. Não tem trânsito, desligam a internet no final de semana. Então, o país entende que o estudo é a única forma de crescer socialmente. Não tem funk, não tem futebol, não tem artista, é o estudo que vai fazer ele crescer e levar uma alegria para a família dele. Então eu não sei se a gente aguentaria nessa competição. Se a gente pegar 2 alunos nossos ali, publicamente, colocar um do lado do outro, e falar assim, ó, você fez tantas questões e tirou tanto no simulado. Esse que ficou abaixo, ele ia ficar indignado. Então, assim, eu acho que é muito difícil aplicar na nossa realidade. É interessante porque essa prova ela é feita para metade das pessoas não passarem. Tá parecendo prova de residência no Brasil. São 13 milhões de pessoas concorrendo. E determina todo o futuro dela, porque se ela passa, ela pode seguir a carreira acadêmica, e se ela não passa, ela tem que ir para uma área mais técnica, uma área de prestação de serviços e algo nesse sentido. E isso é desde muito jovem. Então, desde muito novos, eles são implementados a essa mentalidade de, cara, produtividade, estudo, e é um estudo extremamente intenso. E raiz, só um ponto. Porque às vezes vocês ouviram muita gente falar nessa pirotecnia didática. Um negócio que pisca, uma gamificação. Só que o que faz eles passarem no final do dia é sentar aqui, ó. Porque a prova é um papel em cima de uma mesa de madeira, né? Então isso é um contrassenso também muito grande. Não sei se eles querem só vender esses negócios pra gente e eles usam o clássico, não sei. Mas uma reflexão que eu tive também, Gi, não sei se consola ou não vocês, gente, mas a minha namorada também faz medicina, então eu tenho e aluna constante aluna da mentoria, então eu acompanho bastante o dia a dia dela e eu sei o quanto é difícil, né? O quanto vocês se sacrificam mesmo para passar na faculdade, passar na residência, enfim, seguir toda a carreira. Mas uma reflexão que eu tive lá é que bom que a gente não mora na China no sentido de competição. Seria muito mais difícil. Imagina você competir com uma pessoa que estuda o tempo inteiro. Mas não é a receita do sucesso, a competição dentro do governo.
Demais. Então a gente não quer ter esse resultado, Isso. eu acho, tão rápido. Eu acho que esse é o ponto, né? O que fez eles saírem de uma vila de pescador lá, de Em 40 Shenzhen, anos. em 40 anos, Foi a competição. competição. No fim das contas, é um regime extremamente capitalista no sentido de competição. Acho que isso também tem muito fruto com... São N variáveis, mas eu imagino que tenha muito fruto também desse contrato social chinês que a gente comentou, de você precisa se dar bem na vida, né? E eles veem o estudo, né? O principal meio para isso, para sustentar a sua família. Uhum. Inclusive, a gente foi numa praça lá em Xangai, que eu vou deixar o Rafa contar, que eles faziam a ponte ali, né? Os pais iam pra praça. Conta aí, Rafa. Como Qual que é o essa história? contrato social chinês? Explica um pouquinho. Eu acho que eles não são tão religiosos ou muito pouco religiosos, e a religião deles chama família. Família. A família é a religião deles, e eles têm uma dívida parenteral que eles nascem com ela. Você vai ganhar a sua vida, mas o meu objetivo final é ser bem sucedido, mas não em vão. Não para comprar um carro da Xiaomi elétrico top. É porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe no futuro e eu sou obrigado a isso. Então o motor para ele buscar a vida dele, para ele estudar, é a família. Isso é muito bonito. Isso para mim foi a coisa mais interessante. E tanto é que os pais são tão preocupados com o sucesso do filho, pensando neles mesmos, porque ele vai ter que cuidar deles no futuro, que essa praça lá de Xangai é muita gente, são centenas de pais que anunciam os filhos. Bota lá um papelzinho bizarro. em frente e eles têm todas as qualidades do filho. Não tem foto nenhuma, não dá pra saber se é bonito ou feio, mas tá lá. O tamanho, quanto eles têm guardado no banco, se tem um apartamento, não é isso? Se tem mestrado ou não. É só o que importa, beleza não importa. E os pais negociam entre si. Olha a confiança e o respeito que o filho tem no pai. Que o pai vai lá domingo, arruma um date lá pra ele e ele tem que ir. Ele não precisa casar, mas ele é obrigado a ir até esse encontro. Porque se ele não for, o encontro significa que ele não valorizou o esforço do Isso. pai de ir até a feira pra negociar esse E date vocês sabiam pra que é lei? Tem uma lei, o cara lá me contou. Você tem que visitar seu pai e sua mãe pelo menos uma vez por ano. Por isso que no dia do ano novo deles é 4,5 bilhões de dólares gastos só com viagem, porque eles são obrigados a ver os pais pelo menos uma vez por ano. Não dá pra dar tchau pros pais. Não tem como, Eu achei super interessante, porque o Rodrigo, ele respondeu a pergunta do Lucas, do 7º ano. E aí, professor, como é que é a saúde mental da galera daqui? Ele falou assim, quando você pensa em saúde mental, nesse contrato social, não faz o mínimo sentido. Porque a saúde mental diz sobre você. E o objetivo do jovem chinês não é a autossuficiência, não é a própria carreira. O objetivo do jovem chinês é, através do seu trabalho, ter condição financeira para apoiar e cuidar da sua família. É voltado ao outro, à servidão da família. Então, é um contrato social que nós não temos no Brasil. Então, fica difícil a gente fazer essa comparação difícil, direta. né? Não Muito dá pra difícil comparar. replicar também, muito difícil. É um modelo muito único. Nesse âmbito de tecnologia, de mentalidade, qual é o papel do relacionamento? Porque eu não sei se vocês sentiram isso, mas nós fomos extremamente bem recebidos nas empresas que nós visitamos. E eu fiquei encantada, faço muito disso aqui do IPM, eu fiquei encantada com o relacionamento que as empresas chinesas têm. Não só com os visitantes, mas também com os seus usuários. O que vocês perceberam sobre relacionamento com o cliente da China? Isso tem nome, né, Walter? Como que é mesmo? Guanxi. Guanxi. Eu acho assim que isso só mostra também como a gente tá no caminho certo. A gente tem uma área disso aqui dentro do IPM, a gente olha muito para isso. A Giovana tá liderando essa frente também, essa área de bem-estar, de relacionamento, de experiências. E eu acredito que nesse mundo com cada vez mais facilidades, mais tecnologias, com a nossa vida melhor de forma geral, eu acredito que o que vai diferenciar no fim das contas é esse relacionamento, sabe? É você ter o contato com a pessoa, saber quem é ela, você criar esses laços. E eles levam muito isso a sério, né? Tanto é que para fazer negócio lá, geralmente eles não fecham o negócio no primeiro encontro. Você tem que tirar uns 4 dias lá com eles viajando. Isso, então é muito presente essa questão de relacionamento, de confiança, né? Porque no fim das contas é isso, né? Você construir confiança e, enfim, acho que é muito presente, acho que no fim das contas é o que vai diferenciar. E para os nossos alunos... Tecnologia vai ser commodity. Isso. E para os nossos alunos entenderem um exemplo muito simples e até meio besta, que é a diferença da mentalidade americana e da chinesa nesse ponto, comparando a Amazon com o TikTok.
A Amazon, ela primeiro nasceu querendo te vender alguma coisa, lá com o e-commerce deles muito complexo, muito bom, né? Muito bem feito. E depois eles criaram o Amazon Music, um Amazon Prime para ver vídeo, agora passa futebol, enquanto o TikTok ele fez o contrário. Primeiro ele criou um relacionamento com você, te entreteu, te entregou conhecimento, fez você criar uma intimidade com o app, entrar nele todo dia, para depois colocar o TikTok Shop, que você se entregou a ele, é o que mais vende hoje em dia. Então por conta disso, foi o relacionamento antes do negócio, né? Então esse é o exemplo mais palpável que a gente tem. Só um dado curioso também, abrindo aqui para vocês, mas o nosso principal canal de aquisição hoje do IPM, né, de onde mais pessoas vêm, é indicação. Então mostra o quão forte isso, no fim das contas, é também até para crescer, né, para que mais pessoas conheçam. A gente tem um boca a boca muito forte. Os nossos alunos gostam muito do produto, gostam muito do IPM, eles se sentem parte. Acho que isso vai ser cada vez mais presente também, esse senso de pertencimento. E para mim, né, olhando para as áreas que eu tô à frente aqui no IPM, faz total diferença. As pessoas indicam o IPM porque elas gostam. Nada substitui o relacionamento olho no olho. Ponto. Lá na Natal a gente viu um mini pintinho, era um bichinho de estimação para as crianças, e eles uma inteligência artificial revestida, né, de um era bichinho de pelúcia, uma capivara. Era um... Eu interpretei como um pintinho, mas enfim, era um mini bichinho de pelúcia, era uma capivarazinha, não é verdade? Um bichinho de pelúcia, e esse bichinho de pelúcia tem uma inteligência artificial e poderia ensinar outra língua, poderia ser também um suporte emocional. E eu lembro que quando eu vi essa capivarazinha pela primeira vez, pensei, cara, isso não substitui o olho no olho, isso não substitui o contato com os pais. E para os nossos alunos é a mesma história, não substitui o que a gente faz de melhor, que é, poxa, eu tô te escutando, eu tô sabendo sua história, eu sei, não tem inteligência artificial que faça isso. E me chamou a atenção, a gente fez até um vídeo na China falando sobre isso, a gente veio pro outro lado do mundo para voltar a falar sobre o que é básico, que é o relacionamento. Eles não fecham negócio com quem eles não confiam. Então, você brasileiro quer comprar milhões. Não, cara, você vai ter que sentar na mesa, você vai ter que tomar o chá que eu te servi, você tem que me mostrar foto da sua família. Não necessariamente, mas algo leve, esse relacionamento leve é base primordial para que eles fechem um negócio subsequente. E aqui a gente acaba fazendo muito isso. Na New, que é uma empresa de carros, a gente viveu isso. Eu queria que vocês contassem. Por quê? Último dia de imersão, todo mundo já acabado. Acabado, gente. O fuso acaba com a gente assim, com olheira lá no talo. E o último dia de imersão, vamos visitar uma empresa de carro. Primeira coisa que todo mundo falou. Cara, que tem a ver empresa de carro para nós que trabalhamos com educação? E a gente ia visitar uma escola. Mas aí tiveram uma mudança lá, porque, pelo que o guia falou, é bem difícil visitar a escola, né? De ensino primário. Por toda uma proteção da criança e tudo. E aí a gente foi pra NIL. E aí a NIL veio, a gente tava meio de bico torcido pra NIL. Quando nós saímos da NIL, gente, eu nunca vi o ônibus conversar tanto e aquela comoção. O que a gente viu na NIL que chamou tanta atenção? Gente, assim, uma aula de experiência. Primeiro que a gente... Acho que é o que a gente falou, né? A gente esperava uma empresa de carro, nada a ver, né? Fora do... Carros lindos e realmente bem baratos, se você for comparar com o Brasil, isso é legal. Exatamente, né? Mas teve um acontecimento lá que eu achei muito legal, talvez Rafa pode... não sei se vai comentar ou não sobre, mas eles têm umas amostras lá, né? Uns carros para você experimentar, né? E tinha um lá que ele tinha toda uma experiência imersiva, o carro mexia bastante... tinha um monte de interação dentro do painel, um negócio bizarro, assim, que eu nunca vi. Mas... Dá pra pôr, diretor, no cantinho assim? Bota, vamos colocar o vídeo. E o que me chamou a atenção? Na prática, no dia a dia, a pessoa que vai usar isso, ela não vai usar isso todo dia. Mas o simples fato de você chegar lá e você ter essa experiência, para eles custa bastante, né? Faz com que você fidelize aquela pessoa, você... faça com que ela saia contando para todo mundo, para seus familiares, para seus amigos. Então, essa mudança, assim, a gente também, né? Ano passado a gente comprou um ônibus para visitar as principais provas, né? Ao redor do Brasil. E esse ano, Walker, conta para nós. Vai ser mais? Esse ano a ideia é que tenham 2. Vamos ver se vai ter. Mas enfim, acho que é isso. A gente isso só reforçou, essa experiência só reforçou pra gente não olhar só pro óbvio. Não, isso aqui é muito caro. Não, a gente tem que olhar pra experiência como um todo.
para essa sensação, né, para a experiência que a pessoa vai ter e o impacto que isso vai ter na percepção de marca. Eles fazem Neo Day, que eu achei assim, o copy e cola do IPM Day. Eles fazem o Neo Day, chamam os usuários dos carros e seus convidados. E o Neo Day, o objetivo é algo que entretenha aquele convidado. Então é show, não tem nada a ver com a exposição de carro propriamente dito. Isso eu achei legal. Eles têm um hubzinho de coworking mesmo. Então um lugar lindo, extremamente, um café que você pode chamar uma pessoa para fazer uma reunião de negócios lá. E no fundo tem o quê? O carro da Neo. Isso vai fazendo com que aquela marca ela seja sempre um pinguinho a cada dia na cabeça daquele cliente, se torne uma marca conhecida e familiar, de modo que quando a pessoa pensa em comprar um carro, Sim. Neo é a primeira palavra. E vira aquele usuário chato. Eu tenho certeza que um dono do Neo, ele só fala do carro dele numa rodinha de amigo. E eu acho que fazendo um paralelo para os nossos alunos também tem muito disso. Se a gente traz a família do nosso aluno, o pai, a mãe, para entender o que é o IPM, o parceiro, e às vezes eles vão entender melhor esse processo de passar na prova de residência, né? Só fica na frente desse computador aí, final de semana. Não, mas você conhece o IPM, olha o tanto que é legal, a gente aqui tem muita coisa para fazer, é uma família, eu tenho contato, eu mando direct pro meu professor de GO, ele me responde, eu converso com o dono do cursinho. Então, trazer a família para esse processo, igual a Neo faz muito bem, é interessante, né? Faz ele ser um estudante em todo momento, em todo lugar que ele vai, né? E se a gente puder falar, né, assim, soltando alguns spoilers, muito do que a gente viu na Neo, a gente já começou a implementar aqui no IPM como metas para o segundo semestre e metas para o próximo ano. E eu quero saber de vocês, qual o maior insight da China vocês chegaram e falaram, eu vou botar em prática a partir de hoje? Pode falar. Tenso. Eu particularmente pensei muito tempo sobre a viagem da China. Foi uma viagem que me mudou como pessoa. Eu acho que o nível de planejamento, de clareza deles foi o que mais me chamou a atenção. Como na prática eles fazem esse pouquinho a cada dia e como isso gera resultados grandes lá na frente. Eu acho que tem total paralelo com o dia a dia do nosso aluno, de você pensar que você está construindo as suas fortalezas, a sua segurança, segurança para sua família no futuro. Eu acho que esse nível de planejamento e de gestão foi o que mais me chamou a atenção. Mais até do que a tecnologia X ou Y. Eu acho que esse nível de planejamento, essa clareza de onde eles querem chegar, faz toda a diferença. Acho que a tecnologia vai ser o meio, mas essa clareza, essa direção, esse planejamento, acho que faz toda a diferença. Para mim foi uma aula de gestão, assim, eu não conhecia o nível de sofisticação da China como um todo. E isso explica por que eles saíram de uma vila de pescador há 40 anos para onde eles chegaram. Então eu diria, mais que uma tecnologia, o nível de planejamento e de gestão deles. Boa. E você, Rafa? Eu acho que passa muito por isso. A gente entender aonde a gente quer chegar antes de planejar. Por exemplo, na pós, que temos muitos alunos aqui na pós de vários cursos diferentes, e eu parei e pensei assim, qual que é o padrão de aluno que eu quero que saia daqui do IPM? Eu me dei um branco, eu falei, não sei. Ele tem que ser um bom técnico, mas só isso, tem mais coisas. E quando eu coloquei isso no papel e tracei o perfil que eu gostaria, eu consegui metrificar o que eu preciso fazer para entregar isso para o meu aluno, para eu formar esse tipo de aluno. E aí eu mandei tudo para a equipe, para os coordenadores. Então, primeiro eu desenhei o que ele queria ser, o que eu almejava que meu aluno fosse. Depois eu metrifiquei tudo e já estou implementando, estou te dando um feedback do que a gente já aplicou para entregar isso. Então, acho que meta a longo prazo, competição não tem jeito, a gente abriu vários pontos de competição, vários rankings. Vamos mudar essa cultura aqui dentro da pós falando. E eu acho que é isso. Isso foi o mais importante. E quem é o seu aluno, Rafa? Quem você gostaria que esse aluno saísse? Cara, eu queria um aluno com bom raciocínio clínico, que o meu maior desafio, que foi uma coisa que me aflorou também na China, é a responsabilidade social. Na pós é muito difícil isso. Na residência a gente tem um contato com o SUS diário, a gente vê que está entregando para a população, só que numa pós de alto valor agregado isso é muito difícil. Então, colocar eles com esse pé no chão, entendendo que o que eles fazem impacta a sociedade no geral, que eles precisam sim fazer uma devolutiva, que o conhecimento médico que não volta para a comunidade, ele é um conhecimento pela metade. Então isso foi uma coisa que me pegou muito, dar esse gol para eles, esse foco também no que eles vão devolver para a família deles, para a sociedade. E um aluno que seja diferente de qualquer outro no sentido técnico, isso aí não vai mudar.
Boa, caramba. Pra mim, China ensinou duas coisas principais. Aquilo que eu comentei sobre o plano quinquenal. Cara, se o que você faz hoje não tá alinhado com o seu plano quinquenal, você está falhando. Você vai chegar daqui 5 anos e vai ver que tudo deu errado. Então, as coisas dão certo na China porque eles traçam um plano e em 5 anos eles vão cumprir aquele plano. E são metas numéricas. Então, é subir a energia, o uso de energia solar de tantos por cento para tantos por cento. Melhorar saneamento básico. Exatamente. Então, a gente precisa ter muito claro onde a gente quer chegar. E o segundo ponto é o Guanxi, né? Eu sou eterna apaixonada por relacionamento e ver que isso não é só falado, mas também praticado e valorizado em uma nação que é, apesar de muitos falarem que não, extremamente capitalista, isso traz para mim, poxa, nós estamos na direção correta, não só enquanto empresa, mas também enquanto propósito do IPM, que é colocar o nosso relacionamento do aluno como a primeira coisa, como que a gente mais faz, que é o que o Pedro sempre fala, é a nossa essência. A gente pode fazer tudo de diferente, mas perder a nossa essência não dá. Exato. Agora vamos resenhar? Bora. Conta aí, conta a parte engraçada, conta a resenha da cerveja, o que você mais gostou da China, parte turística, história legal. Cara, a gente chegou 7 dias antes do serviço, foi bem pensado pra viver ali, a gente viveu, né? A gente saía todo dia de bicicleta, conhecemos muita coisa, conversamos com muita gente e teve muita coisa, assim. É um choque cultural muito grande, teve muita história. Comeu escorpião, Rafa? Cara, não comi, não tive coragem, estava muito longe de casa. Meu plano lá pra ter uma jeca? Não dá, eu ia perder muita coisa, então não mexi com isso. Só que foi muito difícil comer, né? Muito difícil. Inclusive, a gente chegou super empolgado para experimentar tudo que tinha. Acho que era segundo, terceiro dia, nós já tava recorrendo aos restaurantes do Ocidente. E eu fui querer dar uma de engraçadão, né? Escolhi um hotel totalmente chinês, que não tinha, só tinha chinês. Eu era o único ocidental do hotel pra ter essa experiência, né? Entrar na cultura deles e não conseguir comer o café da manhã nenhum dia. O Rafa, ele não ficou no mesmo hotel que a gente. Ele falou, eu sou diferentão, eu vou ser imersivo na China. Skin the game, vou pra dentro. Skin the game. Cara, a comida chinesa não dá. É o que a gente comentou, a comida chinesa no Brasil é muito mais gostosa que a comida chinesa na China. Né? Frango em xadrez, nada disso. Nós sentamos um dia em um dos restaurantes, a gente foi comer o pato de Pequim e eu brinquei com o Rafa. Rafa, pede aí várias entradas, vários petiscos, vamos experimentar, estamos aqui para isso. Gente, o Rafa pediu uma coisa, ele falava assim, eu achava que isso aqui era um arroz com carne. E não dá pra saber. Veio um arroz com fígado, um negócio estranho. Porque você vai no tradutor e a tradução não é literal. É assim, um arroz maluco, um arroz defumado. Não fala o que tem na tradução. Eu acho que resume muito as experiências que a gente teve de gastronomia. A gente não se satisfez, não ficou cheio e sobrou comida na mesa, né? Sobrou comida na mesa. É um termômetro de que assim, não dava. Tinha alguma incompatibilidade ali. Mas é isso. Rafa, e a resenha da cerveja? Qual a melhor? Ah, sim. Teve uma que marcou, né? Teve uma que marcou, em específico, e tem uma história legal, porque eu percebi que tinha muitas ruins e uma boa. Aí depois a gente entendeu que lá na Segunda Guerra Mundial... Não foi na Segunda Guerra Mundial, não. Acho que foi antes um pouco, foi entre a primeira e a segunda. Teve mais uma briga da China com a Inglaterra, e a Inglaterra chamou a Alemanha para ajudar a combater a China. E eles ganharam essa guerra contra a China, e como prêmio, né, como acordo de guerra, eles cederam uma cidade chamada Tsingtao para a Alemanha, do lado de Pequim, e lá cresceu essa cerveja. Então ela é boa por conta disso. Eu acho que é a cerveja mais tomada, né? É a mais tomada, de Pequim, né? De Pequim. Bom, em breve no canal do Rafa, resenha de todas as cervejas chinesas tomadas, de todas as comidas experimentadas. Nos melhores amigos eu tenho coragem. Queridos, muito obrigada pela companhia. Que papo agradável, que delícia. Quer falar sobre essa viagem que realmente transformou a gente enquanto pessoa e também enquanto empresa. Obrigada pela companhia. Prazer estar aqui com vocês. Gente, prazer enorme estar com essas duas pessoas que eu admiro bastante. Como eu falei no início, eu amo IPM, eu vivo muito isso aqui. Acho que essa viagem nos trouxe uma mudança de mentalidade mesmo, enquanto empresa, enquanto profissionais. Acho que renovou as nossas ambições para entregar o melhor para o nosso aluno. Foi ótimo, eu falei para eles que antes de começar que eu não aguentava mais falar de China, que todo mundo só quer saber disso quando eu voltei, mas foi excelente dividir um pouquinho com vocês dessa viagem maravilhosa. Vamos para as próximas, né? Será que o patrão vai... Ano que vem teremos? Será? Ano que vem teremos?
Vale do Silício? Vale do Silício. Em breve, novo episódio. É isso. Valeu, pessoal. Até mais. Até. Valeu, gente. Obrigado.